Olá, pessoal do quarto ano, tudo bem? Bom, hoje é terça-feira, dia 1º de setembro de 2020, início do mês de setembro, né? Terça-feira, estamos aqui na nossa aula de língua portuguesa, matemática e ciências. Então, vamos lá para as nossas aulas. Bom, iremos iniciar com língua portuguesa. Então, vamos lá. Leia o texto abaixo, depois copie e responda as questões em seu caderno de língua portuguesa. Então, vamos analisar aqui, ler, copiar e responder no caderno de língua portuguesa. Por favor, coloquem a data do dia de hoje, dia 1º de setembro, né, de 2020, ok? Tá? Sempre coloquem a data para sabermos o dia que foi feita a atividade, certo? Então, vamos analisar a atividade aqui. Agora, observe a foto que acompanha a manchete e leia a legenda. Então, qual que é a foto que acompanha a manchete? É a mesma foto lá da notícia do jornal O Globo, né? Aí temos aqui uma medalhista, né, de ouro, né, lutadora Rafaela Silva, sorri com a medalha de ouro conquistada na Arena Carioca, no Instituto Reação, em Jacarepaguá. A campanha foi motivo de festa pela aluna mais talentosa, né? Então, temos aqui observando a notícia, né, a imagem e o que está falando da imagem, né, que está pedindo aqui agora, observe a foto e acompanhe a manchete e leia a legenda. Qual que é a legenda? A legenda e aqui a foto, né, que está falando a manchete e a notícia, né. Na sua opinião, a foto e a legenda estimulam as pessoas a ler a matéria completa? Explique. O que vocês acham? Quando vocês veem uma notícia de jornal, uma notícia na televisão, uma notícia numa revista, notícia de capa, né? Que é geralmente essas notícias elas são bem atrativas, né? E se é um tema que a pessoa gosta muito, por exemplo, né? Aqui é esporte. É um tema que as pessoas gostam, né? Então fala, poxa vida, que legal, né? Uma brasileira ganhou medalha de ouro, aí a pessoa fica assim, estimulada para ir lá ver a notícia, saber o que aconteceu, como que ocorreu dela ter conseguido ganhar a medalha, né, quem que ela derrotou, né? Então é isso, quando nós observamos uma notícia, e paramos para ler, é porque ela está chamando a nossa atenção, né? Então, na sua opinião, a foto e a legenda estimulam as pessoas a ler a matéria completa? Explique. Então, vocês vão dizer que sim ou que não, né? Se essa foto e a manchete, a legenda, né? Estimula a pessoa a querer ler, né? E a notícia completa e explique por quê. Sim e por quê, né? Então, é essa a questão. Agora, de olho na linguagem. 5. Releia um trecho da legenda. O que é reler um trecho da legenda? Está aqui, né? No Instituto Reação, em Jacarepaguá, a campanha foi motivo de festa pela aluna mais talentosa, né? Esse trecho está aqui nesta manchete, né? Na notícia, né? Mas o que está falando? Releia um trecho da legenda. Então, no Instituto Reação em Jacarepaguá, a campanha foi motivo de festa pela aluna mais talentosa, né? Letra A. Procure no dicionário o significado da palavra campanha nesse trecho. Campanha, nesse trecho. Vai lá no dicionário e procura o significado da palavra campanha, ok? E escrevam aqui abaixo. Letra B. Escreva uma frase usando a palavra campanha com o mesmo significado. Então, vocês irão escrever uma frase, depois de vocês observarem no dicionário o que é a palavra campanha,
escrever uma frase que contém a palavra campanha. Vocês irão criar uma frase e escrever abaixo da questão B, ok? Letra C. O que significa talentosa? Também vão ao dicionário para vocês ver a palavra talentosa e vão escrever o significado aqui, ok? Letra D. Vendo a foto e lendo apenas a legenda, o leitor consegue saber em que esporte Rafaela é talentosa? Explique. Vocês vendo aqui, tá falando que esporte que ela conquistou? A Arena Carioca, né? Que ela conquistou o ouro. Que esporte que ela tá falando? Vocês acham que vendo apenas a foto e lendo apenas a legenda, vocês acham que o leitor consegue saber em que esporte Rafaela é talentosa? E explique. Vocês vão dizer sim ou não e explicar o motivo, tanto do sim ou do não, o motivo, ok? Ler para se informar. 6. Você se interessa por notícias de esportes? Sim ou não? Se você sim, podem escrever quais, né? 7. Como as notícias de esporte chegam até você? Quando vocês ficam sabendo de notícia de esporte, por onde, por que meio de comunicação a notícia chega até você, né? Tem vários meios de comunicação para vocês ficarem sabendo de uma notícia, né? Então, por qual meio, né? Por como que a notícia chega até você? Aí escreva abaixo, se ela chega de várias fontes, de várias maneiras, de que forma, né? Então, vocês escrevam abaixo, ok? Pessoal, eu quero que copiem as questões e respondam no caderno de língua portuguesa. Não é só colocar a resposta. Eu quero também que copiem a questão. Coloquem a data também, ok? Então, pessoal, nossa aula de língua portuguesa fica por aqui. Vamos para a nossa aula de matemática. Bom, agora é matemática. O que nós temos para fazer na aula de matemática? Hoje a aula é bem interessante e fácil também, né? Leia e responda as atividades abaixo no livro EMAI das páginas 21. Caso não esteja com seu livro, copie e responda as questões em seu caderno de matemática. Bom, então quem tem aí o livro EMAI, pegue aí o lápis bonitinho, vão lá na página lá acima, por favor, e coloquem a data de hoje, né? Que vocês estão iniciando. Coloquem lá, 1º/9 de setembro, né? De 2020, ok? Então, vocês estão iniciando a sequência 19, né? Aqui, sequência 19 da página 21. E aí, vocês vão lá, coloquem a data e vamos iniciar. Vamos ler aqui. O que nossa atividade é para fazer? Atividade de sequência 19, atividade 19.1. 1. Certamente você sabe que o dinheiro que circula no Brasil é denominado real, que é o nome da nossa moeda, né? Faça uma lista de coisas que você poderia comprar com cada uma das cédulas desenhadas abaixo. Bom, então, pessoal, o que acontece? Vocês já devem ter ido várias vezes na feira, no mercado, em alguma loja, com o papai ou com a mamãe, no açougue, né? Em loja de roupa, né? Várias outras coisas. E viram o papai e a mamãe pegar o dinheiro e ver qual nota eles pegaram para pagar o que eles compraram, né? Então, vocês têm uma ideia de como gastar o dinheiro, quanto dá para comprar com o dinheiro. Vocês têm uma base sobre isso, né? Um cálculo assim meio aproximado. Pode ser chamado de cálculo mental, mais ou menos o que você faria com esse dinheiro. Então, aqui, se você tivesse cada uma dessas notas, nota de R$100, você vai colocar aqui na sua lista o que compraria com R$100. Coloque o que vocês acham que vocês comprariam com R$100. Tudo que vocês acham que vocês conseguiriam comprar com R$100. Depois aqui, esta nota de R$50. O que vocês comprariam com R$50, né? Tudo que vocês sabem que vocês conseguiriam comprar com R$50.
Com 20 reais, o que vocês fariam com 20 reais? O que vocês comprariam com 20 reais, né? E aqui a nossa nota de 10 reais, né? A nota de 10 reais, o que vocês comprariam com 10 reais, né? Então, eu gostaria que vocês escrevessem. Não é para repetir as mesmas coisas com as mesmas notas, né? Se aqui você colocou isso, tal coisa, tal coisa, tal coisa, na de baixo você vai colocar coisas relacionadas diferentes. Pense, analise com calma cada nota, o que você faria com essa nota de 100 reais, com a nota de 50, com a nota de 20, com a nota de 10, com cada uma, o que vocês fariam, o que vocês comprariam, né? Não repitam, com 100 reais eu compro isso, mais não sei o quê, e depois repete o mesmo com a de 50. Eu quero ideias criativas, pensem, o que vocês comprariam com dinheiro, o que vocês fariam com essa nota de 100, com a nota de 50, de 20 ou de 10, ok? Bom, pessoal, nossa aula fica por aqui de matemática. Então, quem não tem o livro EMAI, faça no caderno, copie a questão, coloque a nota 100 reais e escreva 50, escreva 20, de 10. Então, cada um. E quem tem um livro, coloque a data e faça as respostas no próprio livro. Eu quero ver a criatividade de vocês, ok? Então, agora nós iremos para a nossa aula de ciências, certo? Pessoal, agora é a nossa aula de ciências. Vamos lá para a nossa. Então, pessoal, coloquem aí, por favor, novamente no caderno de vocês a data de hoje. 1/9/2020. Coloquem a data no caderno de ciências de vocês. Ok? Então, vamos lá. A formação da população brasileira. Então, vamos ver aqui como que iniciou a formação da população brasileira. Durante o período colonial, que se iniciou em 1500, a população brasileira era formada principalmente por povos indígenas, portugueses e africanos, trazidos pelos europeus. Mais tarde começaram a chegar outros fluxos populacionais que se integraram à população brasileira. Bom, então, quem eram os primeiros povos que viviam no Brasil? Os indígenas, né? Os índios. E aí veio os portugueses, né? Veio os africanos e tudo, os europeus, e tudo foi fazendo uma miscigenação, uma mistura. Veio japoneses, né? Outros, e mais de outros lugares. E por isso o nosso país é essa mistura, né? De povos diferentes, né? De raças diferentes, né? A chegada de imigrantes. Em 1850 foi aprovada a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico de escravizados da África para o Brasil. Com isso, o governo brasileiro passou a incentivar a vinda de imigrantes de diferentes países do mundo para servir como mão de obra, principalmente na agricultura. Então, vocês sabem que houve a época, né, tinha os escravos aqui no Brasil, e essa lei do Eusébio de Queiroz proibia, né, o tráfico dos escravizados da África para o Brasil, que eles vinham os escravos vinham da África para trabalhar aqui no Brasil, né? E essa lei proibiu isso, né? Essa lei do Eusébio de Queiroz, né? E muitos desses imigrantes viviam situações de guerra, desemprego e pobreza em seus países e tinham interesse em emigrar. Eles eram, sobretudo, europeus e asiáticos e vieram trabalhar principalmente no cultivo do café, cuja economia se expandia na época, né? Então, esses imigrantes, eles migravam para o Brasil para poder vir trabalhar aqui no cultivo do café, porque vocês sabem que o Brasil é rico, né, no plantio de café.
E aqui mostra os trabalhadores escravizados em fazenda de café no estado do Rio de Janeiro em 1882, né? Então, existia muito isso, né? De eles trazerem escravos de fora e vir trabalhar aqui com trabalho escravo aqui no nosso país, né? Agora, vamos observar aqui dentro das coisas que nós lemos aqui, como que foi a formação da população brasileira. Vamos ler aqui, observar a tabela e responder as questões. Então, tem a chegada de africanos escravizados no Brasil, que foi em 1841 a 1855, no período de 1841 a 1845, número aproximado de pessoas, 120.900 pessoas nesta época, né? 1846 a 1850, isso foi aumentando, olha só, 257.500. Neste outro período de 1851 a 1855, aí 6.100. Vocês perceberam que deu uma boa caída no número, né? Então, temos aqui, letra A. O que explica a queda no número de africanos que chegaram ao Brasil a partir de 1850? Por que vocês acham que houve essa queda? Lembra que eu contei para vocês da lei de Eusébio de Queiroz, em que ano que foi, né? O que aconteceu? Então, por que vocês acham que a partir de 1850 houve esse número, ele caiu bastante, esse número de escravos, né? O porquê? Qual o motivo, né? Letra B. Após a aprovação da lei Eusébio de Queiroz, o tráfico de africanos escravizados cessou completamente. Explique. O que é cessar, pessoal? Né? Completamente. Explique o porquê que esse tráfico de escravos cessou. Acabou, né? Completamente ele cessou. Explique para nós. Letra número 2. Por que o governo brasileiro incentivou a vinda de imigrantes para o Brasil? Por que o governo incentivou? Para fazer o quê? Por que ele fez esse incentivo, né? Leiam novamente o texto com calma para vocês poderem entender, compreender e responder, né? 3. Por que os imigrantes se interessavam em vir para o Brasil? Por que eles queriam migrar para o Brasil? Por que eles se interessavam, né? Tudo isso aqui eu li para vocês, expliquei e também está tudo relatado aqui, né? É só ler novamente. Agora vamos para a nossa próxima tarefa. Além da população do tráfico de escravizados da África para o Brasil, em 1850 foi estabelecida a abolição da escravidão por meio da Lei Áurea, assinada em 1888. Com isso, a mão de obra escravizada teve que ser substituída pela mão de obra assalariada, o que incentivou um novo fluxo de imigrantes. Então, com a proibição da lei do Eusébio de Queiroz, né, com escravos, também foi estabelecida a abolição da escravidão, para acabar de vez com a escravidão por meio da Lei Áurea. Então, essa lei foi em 1888 e o que aconteceu? Os escravos trabalhavam de graça, né, porque eles eram escravos. Só que como houve essa Lei Áurea, né, a Lei Áurea que foi assinada em 1888, eles passaram a trabalhar com a mão de obra assalariada. O que seria isso? Eles trabalhar em troca do salário, de um salário, de ganhar algum dinheiro, né? Entre 1884 e 1923, vieram para o Brasil cerca de 3,2 milhões de imigrantes. Bastante, né, gente? Para chegar ao país, eles usavam recursos próprios ou eram financiados por seus países de origem, pelos governos federal ou estadual, ou ainda pelos fazendeiros que necessitavam de mão de obra para a agricultura. Ou seja, o próprio governo lá de onde eles vinham, do país de origem deles, davam ajuda de custo para a passagem, para eles poderem vir para o Brasil para poder trabalhar aqui, né? Migrar para cá e trabalhar aqui.
E alguns também vinham com seus recursos próprios. O que seria recursos próprios? Eles tinham uma graninha, um dinheiro deles lá e eles usavam o próprio dinheiro que eles já tinham para poder chegar até aqui, né? Então, o governo federal, estadual, né, tudo ajudava com que eles chegassem até aqui, que os fazendeiros necessitavam, né, de mão de obra para a agricultura. Então, vinha esse pessoal de fora para vir para cá, para poder ajudar a trabalhar nas fazendas, né, na agricultura aqui do nosso país. Então, agora vamos analisar um gráfico a seguir aqui abaixo e responder as questões. Vamos perceber como que funciona esse gráfico. Entrada de imigrantes no Brasil, do ano de 1884 a 1923. Então, tinha lá o gráfico, ó, o ano de 1884 a 1893, 1894 a 1903, 1904 a 1913, 1914 a 1923, né? O gráfico apresenta os principais grupos de imigrantes que chegaram ao Brasil. Então, todos esses são os anos que foram chegando os imigrantes de fora, né? Que migraram para cá. Aí, quem eram esses? Os alemães, os japoneses, os espanhóis, os portugueses e os italianos. Vocês perceberam que o gráfico está discriminado por faixa de cores, né? Então, temos lá o roxinho, os alemães, quantidade de alemães que vieram nesse ano para o Brasil, o laranja, os espanhóis, o verde, quem eram os italianos? Italianos foram muitos, vocês perceberam? Os azuis, os portugueses, e os amarelos, que eram os japoneses, né? Então, aqui está a quantidade, né? 600 mil, 500 mil, 400 mil, 300 mil, 200 mil, 100 mil imigrantes. Aqui são números de imigrantes, né? E aqui são os anos. E as cores do gráfico que apresenta são os países de onde vieram, né? Alemães, japoneses, espanhóis, portugueses e italianos. Então, observa atentamente cada país, os imigrantes que vieram, qual que foi a maior quantidade, qual foi a menor, né? Quais os que meio que se repetem, os que são mais, menos, né? Então, vamos lá agora, depois, após analisar esse gráfico todo, vamos responder as questões. Copiem e respondam as questões no caderno de vocês, de ciências. Letra A. Quais foram os principais grupos de imigrantes que chegaram ao Brasil? Lá no gráfico de vocês, tem o nome, né? Tem os principais imigrantes que chegaram ao Brasil. Vocês irão colocar todos, tá? Letra B. Quais grupos de imigrantes chegaram ao Brasil em maior número? Então, para vocês saberem responder, vocês vão ter que analisar o gráfico, ver que cor que é o que foi em maior número e colocar aqui abaixo, certo? A 5. Com que meios os imigrantes chegavam ao Brasil? Com que meio, gente? Tá descrito aqui acima, né? Então, vocês irão ler novamente, atentamente, né? Eu expliquei também, eu falei para vocês, né? Como que eles faziam para chegar até aqui, né? E também está bem relatado aqui acima, né? Aí vocês irão responder aqui. Bom, pessoal, nossa aula terminou. Vocês viram que interessante que a gente viu hoje sobre a população, né? A formação da população brasileira, como tudo começou, né? Começou lá com os indígenas, né? E como que foi vindo, aí veio os portugueses, os africanos, os europeus, aí foram chegando outros, né? O que seriam outros fluxos populacionais, né? Outras populações, os japoneses, entre outros, né? Então, pessoal, foi assim que tudo começou. Então, vocês leiam novamente e respondam todas as tarefas, ok? Vou ficando por aqui. Eu agradeço a vocês pela aula de hoje. Muito obrigada e até amanhã na nossa próxima aula, ok?